Lá pela Sul Fronteira, o lajeadense enfrenta o Bagé, lá em Bagé. Pelo Brasileirão tem Goiás e Grêmio, Internacional e Corinthians. Daqui a pouco, Alan Patrick fala sobre esse jogo do Colorado. É agora, no Papo de Boleiro. E depois de uma vitória de 3-1 sobre o Farroupilha, lá em Pelotas pela Sul Fronteira, o lajadense aumenta a viagem, vai a Bagé para enfrentar o Grêmio Bagé lá na Pedra Moura, Diogo Botti. Buscando mais 3 pontos aí, Márcio, quem sabe se consolidar na liderança da Sul Fronteira, já que está um pontinho do Grêmio aí com 2 jogos, o revés do tricolor ainda, faltando atingir para igualar o número de jogos, mas diz que deve ir com os titulares mais uma vez, né? Já foi assim contra o Farroupilha lá em Pelotas, fez valer sua força e tal, do grupo campeão da Copa Fernandão, e passou por cima do Farroupilha. O Grêmio Bagé talvez impõe um pouco mais de dificuldades para o lajadense, já que é uma equipe não tão fraca, vamos dizer assim, como o Farroupilha, de tentar gurizada e tudo mais, mas é um time mais experiente e até pela classificação ali, um time de meio de tabela e tal, jogando em casa talvez impõe um pouco mais de dificuldade para o lajadense, mas eu acho que nada que possa, de repente, evitar o favoritismo do time de Lajeado, que deve mais uma vez conquistar os 3 pontos. O Grêmio Bagé não chega a ser o Brasil de Pelotas, de torcida tão aguerrida, tão enlouquecida, mas lembra ainda do tempo de Taquariense, Grêmio Bagé lá na Pedra Moura, é fumaceira. Na verdade, os times de Bagé, tanto os times de Pelotas quanto o time da Zona Sul ali, os 2 de Bagé, por exemplo, se tu pega o Guarani e o Grêmio Bagé, o Guarani de Bagé é o único time do interior do estado que é bicampeão gaúcho. Isso é uma coisa que o Caxias não conseguiu, por exemplo, o Juventude não tem. Então, isso aí na década de 50, a dupla Grenal ia lá e saía com 3-4 na cola. Então, tipo, essa tradição do futebol do Sul ali acabou se perdendo com o passar dos anos, muito por investimento que não há hoje lá no sul do estado, tanto para os times de Bagé quanto para os 14 de julho de várias cidades assim, Santana do Livramento, Uruguaiana, não há esse investimento mais. O próprio Pelotas se mantém hoje com a sua torcida, né? O próprio Brasil quanto Pelotas, hoje são estádios que estão em decadência, né? Tipo, que não tem infraestrutura, mal de infraestrutura, pouco investimento nisso aí, mas se mantém por causa da sua estrutura, né? Hoje o Brasil de Pelotas aí numa série C, né? Mordendo quem sabe uma classificação, mas isso aí é uma questão de cultura mesmo. Foi se perdendo um pouco isso aí lá no sul do estado, mas sim, do Pagnal passar trabalho lá quando enfrentava os times de Bagé, e tanto o Guarani quanto o próprio Grêmio Bagé são times de grande tradição no futebol do estado. É isso aí. E quem é aqui da região vai ter futebol por aqui, só no regional, que você vê a programação do Jornal Informativo do Vale deste sábado. Porque o Lajadense joga lá em Bagé e a LAF vai a Sananduva enfrentar a ADS pela Copa Lupicínio Rodrigues. Jogou domingo, né? Na noite de domingo, 19 horas, provavelmente está marcado o jogo. Jogo contra a ADS, primeiro jogo da Lupicínio Rodrigues, dessa fase de quartas de final. Né, jogo de ida, a ADS foi um dos únicos 2 times que derrotaram a LAF na primeira fase, foi a ADS na primeira rodada e o América de Itapera na última, depois disso a LAF somou seus pontos aí com vitórias e empates, então promete ser um jogo bastante complicado, a ADS aí que já, tanto na Série Ouro mostrou um bom desempenho, né, quanto agora na questão do Lupicínio Rodrigues, então um jogo bem, pode complicar a vida da LAF lá, provavelmente ser lá, mas eu acho que o time da gente tem condições aí de que pelo menos buscar um resultado de empate, uma igualdade para trazer o jogo decisivo para cá e quem sabe buscar a classificação jogando em casa. E agora aquela que tudo sabe de futebol, mulher que mais entende do esporte aqui na região, Helena Maria Bazejo. Olá! O Lajadense continua em alta, faz uma ótima campanha na Copa Sul Fronteira e está de olho no título desta competição também. Mas nesse fim de semana nós temos que falar da ALAF. Lá em Sananduva, na noite de domingo, o time de Lajeado começa a busca por uma vaga na semifinal da Copa Lupicínio Rodrigues. Tem feito uma campanha espetacular, já está entre os 4 melhores do gauchão e assim como o futebol, o futsal de Lajeado também orgulha a todos. Fruto de um trabalho sério, dedicado, de um grande trabalho da direção e de um técnico chamado Giba. O jogo de volta vai ser aqui e tem possibilidades de muitas dificuldades lá em Sananduva, porque a ADS foi uma das únicas equipes que conseguiu derrotar a LAF. Mas com o bom futebol que o time de Lajeado está praticando, certamente vamos sair vencedores.
Obrigado, Helena. Se é ou não é Maria é um detalhe, né? Mas que a Helena Bazejo é e fala tudo de esporte, né? Goiás e Grêmio, falando em falar tudo de esporte. Goiás e Grêmio. Grêmio, um jogo complicado pro Grêmio lá, no Serra Dourada, onde o histórico do Grenal é de revés, né? Com uma sacola de gol muitas vezes. Mas o Grêmio é que deve ter mudança, ocasionada por suspensões. O Dudu tá fora pelo terceiro amarelo, o Barcos foi expulso contra o Palmeiras, também é outro que desfalca. O técnico Filipão durante a semana inovou, escalando vários meninos. O Nicolas Careca foi a novidade na quarta-feira. Ontem foi o Eric, que é um articulador um jovem também, de 17 anos. Mas eu acho que o Filipão não deve fazer essas loucuras, vamos dizer assim. Ele deve optar pela entrada do Luan, que é um jogador que retorna da Seleção Brasileira Olímpica, sub-23, e do Lucas Coelho, né, que é um jogador já afirmado no ataque gremista, jogador que quando tem entrado tem correspondido de forma positiva e deve se formar o ataque ao lado do Luan e propriamente dos jogadores que vêm de trás ali, a questão do Alan Ruiz, dos volantes. Na coletiva dessa sexta-feira, o Filipão se derreteu de amor pelo Coelho, né? Na verdade, se derreteu de amor, porque as opções são poucas. É o que tem. Mas na verdade o Lucas Coelho é um jogador que até nós já falamos aqui nesse programa, que tem condições aí, quando o Barcos vinha mal e tal, que nós dizíamos que poderia ser a hora do Lucas Coelho, por ter mostrado, por jogar mesmo, por na bola, não pelo nome e tudo mais, mas por estar correspondendo quando tem sido chamado. E dessa vez, mais uma vez, o Lucas Coelho é o nome do ataque gremista aí, para quem sabe buscar os 3 pontos lá em Goiânia, que são fundamentais para o Grêmio na briga pelo G4. E o Internacional está treinando forte para, quem sabe, aproximar do líder Cruzeiro e joga contra o Corinthians neste fim de semana. Quem fala sobre isso é Alan Patrick. Tanto o Corinthians quanto aqui no Internacional, a gente tem muita cobrança, né? Então, eu acredito que depois desse resultado, acho que vai ter uma cobrança muito grande, né? Da parte dos torcedores, diretoria, enfim. Como normalmente independente do resultado, né? Mas acho que tem tudo para ser um grande jogo. Nossa equipe vem de um bom resultado. Fizemos um bom jogo contra o Fluminense e temos tudo também para fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo. A torcida é fundamental, né? A expectativa aí é que o Beira-Rio esteja lotado, né? E acho que a torcida do nosso lado acho que ajuda muito, né? Esse fator casa também. A gente vem numa sequência muito boa, né? Fazendo o nosso dever de casa e a gente quer manter. Então estar concentrado e focado no nosso objetivo. E o Alan Patrick disse aí, Diogo, que o pessoal está se puxando para conseguir manter essa empolgação de ter ganho do Fluminense e agora ganhar do Corinthians para ver se cola no Cruzeiro. Na verdade o jogo do Corinthians é chave, né? Ainda mais pela questão de tudo que se desenhou essa semana e depois daquela goleada contra a Chapecoense, essa recuperação diante do Fluminense, né, com o Beira-Rio um bom público, mais de 30 mil pessoas. Agora são esperados, se o tempo ajudar, provavelmente não vai ajudar, mas são esperados 40 mil pessoas no estádio Beira-Rio nesse jogo contra o Corinthians, que é um jogo chave, um jogo de 6 pontos, tanto pela briga do G4 como para seguir vivo na briga por esse título aí que tão sonhado, né, a torcida colorada. Muita novidade deve ser o Nilmar mesmo, o jogador vem participando entre os titulares dos treinamentos do Abel, né, deve começar a partida o comando de ataque. A questão é quanto tempo o Nilmar vai aguentar. Pela estimativa médica, o jogador pode aguentar cerca de 70 minutos, né? Então aí o jogador vai jogar o primeiro tempo, um pouco mais do segundo Nilmar aí para resolver, quem sabe, a vida do Inter, né? Que não teve a questão das ausências na defesa. O Rua passou por cirurgia, assim como o Wellington também vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, só volta em 2015. Então o meio campo ali tem o retorno do Arangues, que deve jogar ao lado do Williams ali, formando a linha na frente dos 3 meias. E dessa vez deve compor com o D'Alessandro, Alex, e aí a dúvida do Abel, né? Ou o retorno do Jorge Henrique, que está recuperado de lesão, ou a questão do Valdívia ou do próprio Alan Patrick, né? Que surge como opção. Sacha, Wellington e Juan. O Internacional perdeu este ano, retorna cirurgia. Só em 2015. Não é perdeu por lesão, é cirurgia mesmo. Lesão, fratura. Né? Os 13 aí voltam só em 2015 para a pré-temporada. Bom, definido o último dos caras da Copa do Brasil, e que definição, hein, Diogo? Meio natural, assim, né? Santos e Botafogo.
5-0. Dá uma olhada nos gols aí, nós voltamos em seguida. Lucas Lima tocou para Mena, que cruzou para Gabriel fazer 1-0. Após cobrança de escanteio, David Braz cabeceou e marcou o segundo. No contra-ataque, Lucas Lima saiu em velocidade e ampliou. No segundo tempo, após cobrança de falta, David Braz novamente aproveitou o rebote e marcou de cabeça. Não perca as contas, hein? 4-0. O quinto gol saiu após bate e rebate na área, quando Geovânio mandou para o fundo da rede. O Santos enfrentará o Cruzeiro na semifinal. $5-0. É gol que não tem mais fim. Não dá pra discutir, né? Quando perde 1-0, o problema pode ser juiz, pode ser não sei o quê, pode ser o bandeirinha. Mas agora tomar 5 na cola não tem o que fazer. Né? O Internacional que eu diga. Não tem o que fazer, né? Baixa a cabeça e vai-te embora. Mas o Santos confirmou que já era favoritinho, tinha ganhado o primeiro jogo, agora passou por cima no segundo também. Né? Ao natural, é o classificado para semifinais aí. Semifinais boas, de time de primeira divisão. Acho que a Copa do Brasil aí promete grandes emoções ainda, né? Eu acho que o campeão não está definido ainda, apesar... Vai depender muito das campanhas do Campeonato Brasileiro, porque tem que se revezar, né? Quem está indo bem talvez opte por um ou por outro. Então a Copa do Brasil está aí, uma definição boa de semifinal. Bom, nós temos rodada do Brasileiro, Série A e também Série B. Vamos a elas. Vamos lá então. Série B na tela para nós aí. Vamos começar então. A rodada começou na terça-feira com a vitória do Boa Esporte sobre o Vila Nova de Goiás por 3-0 e a vitória do Atlético Goianiense por 2-0 sobre o Avaí. Nesta noite agora, 19h30, a Portuguesa enfrenta a Ponte Preta, mesmo horário para ir Casa e Oeste, e agora às 21h50 tem Paraná e América Mineiro. Rodada de amanhã 16h10 para Santa Cruz e Vasco, Sampaio Correia e Náutico, Joinville e Ceará. 16h20, Bragantino e América de Natal, e às 21h o ABC enfrenta o Luverdense. Que beleza! E na Série A, qual é a programação do fim de semana? Série A então, começa agora no sábado, amanhã 18h30, Fluminense enfrenta o Criciúma, mesmo horário para São Paulo e Bahia e Goiás e Grêmio. Às 21h o Atlético Mineiro enfrenta a Chapecoense. A rodada de domingo começa com Palmeiras e Santos às 16h, mesmo horário para Atlético Paranaense e Flamengo, Inter e Corinthians, Figueirense e Curitiba. Às 18h30 tem Botafogo e Sport e o Vitória enfrenta o Cruzeiro. E nós ficamos na torcida pelo Lajadense frente ao Bagé, pela LAF frente ao DS, pelo Internacional frente ao Corinthians e pelo Grêmio frente ao Goiás. E também para que você esteja com a gente aqui na segunda-feira, depois do Redação Informativa, acompanhando mais um Papo de Boleiro. Bom fim de semana. Um abraço.